Pedro, bom, você escreveu para jornais, revistas. Não, vamos falar dessa história do teatro, né? Porque você... Pouco importante. Pouca importância. Pouco importante. Pouco importante. A ideia era fazer teatro, mas você mas o teatro é uma profissão muito... Eu não tinha base que me sustentasse, então precisava de salário, como todo mundo, né? No jornalismo o salário não era alto, mas era algum. E no teatro, minha filha, não dá. Bom, aí você escreveu para jornal, revistas. Em que momento você decidiu escrever para esse público, que te deu esse estalo? Bom, eu sempre vivi de escrever. O que sustentou minha família sempre foi escrever. Escrever para jornal, mas escrever aquilo que o chefe de reportagem manda você escrever, de acordo com a pauta que você recebe. Então, sempre escrevi obrigado. E aí, eu depois acabei na Editora Abril, e lá comecei a fazer histórias infantis também, encomendadas para revistinhas da Editora Abril. E aí, como eu fazia e cumpria prazo, porque jornalista sabe que o prazo é mais importante que a qualidade, né? Não é, você se entregou no prazo, está bom. Sem muito erro, está ótimo. Então, eu comecei a gostar daquilo, e bastante uma querida amiga minha, eu não sabia que havia o chamado livro de adoção escolar, porque no meu tempo não havia isso. Os professores não mandavam a gente ler uma literatura dirigida à nossa idade. Só no ensino médio que você aí tinha que ler os livros de vestibular. Mas no ginásio, no primário, não tinha isso. E aí eu falei, então, e uma querida amiga que vocês conhecem, a Marisa Lajolo, que também é de Santos, minha comadre, a Marisa falou, poxa, você escreve tanta historinha já de banca, e história de banca some, né? Coisa de banca vai embora. Então, por que você não escreve um livro? Eu falei, livro? Como assim? Livro, né? Aquela coisa retangular, cheia de letrinha. Eu falei, nossa, eu escrever livro? Pois é, escreve aí. Aí, entusiasmado por ela, escrevi e gostei. Gostei muito da experiência de fazer um livro por mim mesmo. E aí, nesse momento, eu achei que a coisa era séria. Porque eu casei com uma educadora, mas não tinha estudado educação ou psicologia. A partir daí, então, eu vi que a coisa exigia de mim uma outra área. Aí eu fui estudar pedagogia e psicologia do desenvolvimento para entender a diferença entre uma criança de 8 anos, outra de 12. Sabe, uma pessoa de 40, outra de 44, não tem a menor diferença. Mas um menino de 8 e outro de 12 são totalmente diferentes. E você tem que saber como é que é a psicologia dele, se eu quero fazer um livro que um menino de 8 entenda, que uma menina de 12, que já está menstruada, possa entender, porque já tem paixõezinhas e coisas assim. Então, isso você tem que conhecer. Isso me ajudou. Claro que isso não faz a gente virar escritor, mas me ajudou bastante e eu gostei muito. E cheguei à conclusão seguinte, esse nosso país é um país com enormes dificuldades, e todas elas baseadas no fato que a nossa história da educação e da leitura é uma das piores do mundo. Quando o mundo adiantado, já estava totalmente alfabetizado, o Brasil tinha assim, 80% de analfabetos. Na virada do século XIX para o século XX, o Japão, a Europa e os Estados Unidos já tinham zerado o analfabetismo praticamente. Nós, assim, mais de 80%, 90% da população era analfabeta. Quando eu estudei, na metade do século XX, em Santos, só havia vaga para 30% das crianças nas escolas. Então, pessoas da minha idade, quase 80 anos, eram praticamente analfabetas. Como podiam fazer um grande país? Como podiam fazer um país adiantado, totalmente tecnológico no século XXI? Como é que eles podem, por exemplo, votar bem, compreender o discurso de um político, saber analisar quanto de verdade, quanto de enganação há no discurso dele? Não tem condição. Então, por isso, o Brasil é um país atrasado. Então, estar falando com vocês, gente, para mim é muito importante, é emocionante. Vocês são um grande intermediário entre a tristeza brasileira e a vitória do Brasil, que é fazer-lhes ler. Porque, gente,
Nós não sabemos ler. Vocês sabem muito bem que o Brasil é um dos últimos colocados nos relatórios internacionais de educação e compreensão de língua, o relatório PISA, por exemplo, que as nossas crianças saem de escola sem saber ler. E como é que se aprende a ler? São métodos que são melhores que outros? Olha, do mesmo jeito que a gente aprende a nadar ou andar de bicicleta. A gente aprende a nadar nadando, a gente aprende a andar de bicicleta, andando de bicicleta, a gente aprende lendo. E vocês fazem com que eles possam ler. Treinar a compreensão leitora. Eles precisarão da compreensão leitora para chegar na idade adulta e poder ter o caminho do conhecimento. Sem vocês não há futuro no Brasil. O nosso futuro não está na mão dos políticos, está na mão do professor e está na mão de vocês. Vocês podem mudar o Brasil e vão mudar. Eu sei disso. E, Pedro, apesar da educação ter todo esse histórico triste, tem um ponto de vista seu marcante, que é a leitura começa no colo da mãe. É na família que tudo começa, né, Pedro? É a partir daí, também não adianta toda hora achar que a educação, o governo é o vilão, se esse trabalho não é feito dentro da família, né? Olha, a história da educação, onde ela vence porque estava no substrato social a ideia de que ler era importante. Eu vou falar rapidamente sobre 2 exemplos importantes. Há um povo, o povo judeu. O povo judeu, eles significam algo como menos de 0,3% da população mundial. No entanto, mais de 30% dos prêmios Nobel foram vencidos por judeus. Por quê? O judeu é um povo que há 2.500 anos nunca teve direito à terra. Nunca pôde ser, por exemplo, fazendeiro. Morava em algum lugar que ele podia ser expulso a qualquer hora. Eles só podiam carregar aquilo que eles... a roupa do corpo. Mas o conhecimento eles podiam carregar também. O povo judeu tem uma tradição. O menino, para se tornar adulto, ele tem que, na frente da comunidade, aos 12 anos, 13 anos, ler em voz alta a Bíblia. Para ele fazer isso, ele tem que saber o quê? Ler. Então, todas as famílias se esforçavam para fazer o menino aprender a ler, para ele se tornar um adulto. E outra, no começo do século XVI, um padre católico alemão chamado Martinho Lutero briga com o Vaticano por uma série de razões e rompe com o Vaticano e protesta contra uma série de coisas que ele achava errada no Vaticano. Por isso que os católicos passaram a chamá-los de os protestantes. Eles chamavam de os reformadores. Eles queriam reformar a religião. E uma das coisas que Lutero diz, que para você ser cristão, é necessário que você conheça pessoalmente a palavra de Deus. Não bastando ouvir que alguém te contar a palavra de Deus. E como é que você faz para conhecê-la? Você tem que ler na Bíblia. E para você ler a Bíblia, você tem que saber ler. Então, nos países que adotaram a ideologia de Lutero e depois a de Calvino, na Suíça e na França, passaram a se esforçar para seu filho e sua filha aprenderem a ler, para poderem se tornar bons cristãos. Na religião católica, não era obrigatório. Você não precisava ler a Bíblia, bastava ouvir o discurso do padre, do sacerdote. Então, por isso, quais são os países que fizeram a Revolução Industrial e que são ricos até hoje? Se não Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, e quais que ficaram atrasados? Se não Espanha, Portugal e América Espanhola e Portuguesa. Porque nós nunca soubemos ler. E nós fomos atropelados, até pelos japoneses, que são uma ilhinha pequena, ilhas pequenas, pobres, só tem pedra, não tem minério, não tem nada, eles são uma potência. Porque o Japão, virado do século XIX, século XX, era totalmente alfabetizado. E olha, ser alfabetizado em japonês não é fácil, né? Com aquela letrinha de... Oi. Não é só 26 letrinhas, tem mais. Então, gente, a diferença é essa. O livro sempre fez parte da cultura vitoriosa do mundo rico. E nós, por não termos acesso a eles,
Nós não somos piores que ninguém. Nós somos iguais a todo mundo. Os Estados Unidos é rico e é forte porque nunca teve ignorância. A educação sempre foi importante para eles. O Lutero dizia, a coisa mais importante, a coisa mais que tem que haver ao lado da igreja é a escola. Das nächste bei der Kirche muss die Schule sein. Isso em alemão todo mundo entendeu. Então a escola fazia parte da igreja. Então todo mundo sabia ler. Então eles puderam aprender, veio a Revolução Industrial, onde quem não sabia ler não tinha chance nenhuma para manipular uma máquina, um instrumento, e aí eles estão onde estão. Nós importamos toda a tecnologia. Os celulares que vocês têm aí na bolsa, os aparelhos que vocês têm, esse microfone está escrito Made in Japan, Made in Korea, Made in China, Made in USA. Nada está escrito Made in Brasil, porque nós não sabemos, porque nós não lemos. E vocês estão mudando essa história, por isso que eu tenho esperança. Pedro, só falando de uma curiosidade, você fala que o seu pai foi o livro, porque você não teve esse pai que te deu essa ancoragem toda, e o livro foi esse teu esteio. Quer que eu conte essa história? É o seguinte, quando meu pai morreu, eu estava na barriga da minha mãe. Ele morreu muito moço, numa operação, que tinha 35 anos, e então eu não tive pai. Minha mãe, uma mulher maravilhosa, me criou com muito carinho, muito amor. E aquilo que você tinha lembrado antes, família, né? Ela não tinha grande cultura, mas ela tinha histórias. Eu adormecia no colo dela, ouvindo história da Branca de Neve, Cinderela, Rapunzel, João e Maria, Chapeuzinho Vermelho, adormecia e tal, ouvindo histórias. Isso, para mim, foi importante. Porque aquilo que eu citei, você vê, a família judaica se esforça para os filhos estudarem. A família reformada se esforça para os filhos estudarem. Nossas famílias brasileiras não se esforçavam para isso. Não era um valor da nossa família, ainda não é. Pergunte para as professoras das escolas onde vocês trabalham, se quando elas convocam uma reunião de pais, só comparecem os pais, acho que a gente nem precisava comparecer, porque não é importante para os pais, os filhos irem para a escola. Isso não foi importante para ele. Ele não é um leitor. O filho não tem em casa o exemplo da leitura. Vê a mamãe lendo um romance, o pai lendo um livro. Não vê isso. Então, para ele também não é importante. Vocês veem, muitas crianças, muitos jovens que chegam na sua biblioteca, você tenta interessá-los, o livro para eles é uma coisa estranha. Não é uma coisa que te faça parte da vida dele. Você tem uma enorme dificuldade para conquistar. E tem um autor francês maravilhoso chamado Daniel Pennac, é um educador, que num romance, ele tem um livro que chama-se Como um Romance, onde ele diz que o verbo ler é parente dos verbos sonhar e amar. Sabe por quê? Porque nenhum dos três comporta o imperativo. Eu não posso falar para você, sonhe. Você sonha se você quiser. Eu não posso falar para você, ame. Você ama se você quiser. Se eu quiser conquistar o teu amor, eu tenho que te seduzir. Levar flores, levar bombons. E talvez eu consiga, né? Agora, ler também. Não adianta falar, menino, leia, porque é bom ler. Pô, ele nunca vai ler. Você tem que seduzi-lo, contar história. Tem que mostrar que ali dentro está um mundo maravilhoso, um mundo alegre, às vezes triste, às vezes assustador, mas que faz ele amadurecer emocionalmente. Sem a leitura, e principalmente, onde que a compreensão leitora se mostra de maneira a conquistar alguém que não está habituado a ler? É na literatura. As histórias não são feitas para ensinar nada, mas são feitas para que ele goste de ler. Porque vai estar tudo escrito, gente. Hoje em dia se fala de tecnologia, mas está tudo escrito na tecnologia. Se o menino lê mal, como é que ele vai consultar o Google? Hoje você tem que saber também até inglês para poder consultar bem o Google. Então, gente, não tem outro jeito. Ou ele conquista a leitura, ou ele pode ser filho de rico, ele herda a fortuna do pai e vai perder tudo, porque ele é um idiota.
Idiota por quê? Porque ele não tem a Base, capacidade, a né? base da leitura. E vocês, na verdade, diferente de bibliotecário, de uma bibliotecária italiana, ou inglesa, ou francesa, ou alemã, você tem uma dificuldade maior. Você tem que conquistar o teu frequentador. Sabe, provavelmente na Alemanha isso não é necessário. A criança entra na biblioteca porque está acostumada com o cheiro do livro, com a presença do livro. Você tem uma dificuldade maior. Para você é mais difícil ser bibliotecário no Brasil do que na Alemanha. Mas vocês fazem um trabalho maravilhoso, que eu sei. Há 40 anos eu acompanho o trabalho de vocês. E, às vezes, eu fico surpreendido com algumas coisas que vocês fazem, que são verdadeiros milagres. Obrigado. Tem também uma coisa muito importante e fundamental, né, Pedro, que é a simbologia das histórias, dos personagens, das imagens. Você faz uma comparação muito interessante sobre o lobo mau. A criança precisa entender essa história para poder se tornar um adulto com essa base. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essas simbologias dos personagens. Pois é. Há histórias que a gente chama de histórias de fada, histórias maravilhosas, que são muito, muito antigas e sobrevivem até hoje. Por exemplo, tem uma história que os pais têm 2 filhos, um filho e uma filha, abandonam esses filhos na floresta para eles morrerem de fome, serem devorados pelos lobos. Aí eles são capturados por uma bruxa que prende eles numa gaiola para eles engordarem, para ela devorar as crianças. E as crianças depois pegam a bruxa, botam dentro de um caldeirão de azeite fervendo e fritam a bruxa. Que historinha infantil bonitinha essa, delicada. Delicadinha a história. E por que essa história sobrevive há tantos séculos? Vocês veem essa ideia de os pais terem que abandonar a criança e até os velhos? Isso vem desde o tempo do nomadismo, em que as pessoas viviam de caça e de colher coisas na floresta, e quando eles passavam fome, eles tinham que abandonar os mais fracos. Então, isso tem, talvez, milênios, essa história sendo contada de boca em boca. Por quê? Porque qual é o principal medo de um bebê, de uma criança pequena? Ela não conhece o mundo. O mundo para ela é mamãe e é papai, que me protegem. Você já notou como toda vez chega a tua amiga que tem uma criança de 1 ano e pouco no colo, ela não te conhece, você vai fazer um agrado para ela, ela faz assim. Porque você não faz parte ainda do mundo dela. E ela se agarra na mãe. Isso é natural. Não é que ela é tímida, é assim. Quando ela chega aos 5 anos, está acostumada com a escola e tal, ela deixa você brincar com ela. Então, o maior medo da criança é ser um dia... Não tem nenhum medo de se não ser abandonado por papai e mamãe. Então, quando eu ouço essa história no colinho da minha mãe, uma história terrível para mim. Nossa Senhora, você foi abandonado, João e Maria. Eu morro de medo. No dia seguinte eu falo, mãe, conta de novo. Não é assim, por quê? Porque ela quer passar de novo por aquele medinho. Aquele medinho vai mostrar para ela que ela não vai ser abandonada. Tá? Este é o papel da arte. Você, às vezes, vai ver o filme com o teu marido. Vai ter um marido, o filme é triste, um trabalhão terrível, você chora. Acaba o filme, você vai comer pizza com o marido. Você fala, mas você não estava chorando ainda há pouco? Sim, mas você sabia que aquilo era uma representação da realidade. Você sofreu de verdade com o problema da personagem? Sentiu emocionalmente aquele problema sem ter que vivê-lo de verdade. Então, você amadurece emocionalmente com a arte. Eu não preciso matar 2 velhinhas à machadada para saber o que é o remorso se eu tiver lido Crime e Castigo, do Dostoiévski. Eu não preciso que a minha mulher me chifre para saber o que é o ciúme. Eu posso ter lido Dom Casmurro, eu posso ter lido Otelo. Então, a arte faz com que a gente amadureça e resolva uma série de problemas emocionais internos sem ter que sofrer com eles. Quanto mais eu leio, mais maduro eu fico. Eu sei de uma série de problemas do mundo e da alma humana sem ter passado por eles.
Tá? Então, por isso, faz muita falta para um adulto chegar na idade adulta sem ter experimentado essas coisas, essas propostas de diferentes autores. Hoje, com a televisão, já até pessoas pobres têm alguma chance de ver a grandes autores escrevendo para novela. O meu querido amigo Valcir Carrasco, que é um grande autor de livros juvenis, excelente autor, e é um grande autor de novela, onde ele põe de tudo lá. Você aprende cada coisa maluca que acontece no mundo sem ter que presenciar. Isso é bom para você, porque você amadurece, aprende e cresce, sem ter que passar pelo problema, sem as más consequências de ter passado pelo problema. Esse é o tipo de... Veja, o Chapeuzinho Vermelho, por exemplo. O Chapeuzinho Vermelho, a história, na verdade, é a capinha vermelha. A menina cresce um bocadinho e, de repente, ela ganha uma capinha vermelha. E a mãe fala, minha filha, agora que você usa a capinha vermelha, você toma cuidado com o lobo, porque senão o lobo vem e come. E come mesmo. Quando o lobo está a perigo, come até a vovozinha. É uma fábula sobre a menarca. Porque o lobo não é um animal. Na historinha, o lobo é um sedutor. E aí, menininha, onde é que você está indo com essa cestinha? Não é? Quer ver minha coleção de selos? Entendeu? Então, ela aprende a resistir ao sedutor, ao pedófilo, ao estuprador. Ela sabe, esse aí é o lobo. E o menino também. Ele que tremeu no colo da mamãe, ou da vovó, ou da bibliotecária, ouvindo essa história, ele não quer ser o lobo. Ele cresce aprendendo a respeitar a mulher. Veja a importância da história infantil. Como é forte. Branca de Neve. Veja, aquela mulher é a mais linda do castelo, só tem ela. Tem uma menininha, não liga, né? Aí ela tem um espelho que só fala a verdade. E qual espelho que não fala a verdade? A não ser o espelho lá, sabe, de manhã, quando eu vou fazer a barba, eu olho no espelho, tem um velho de bigode lá, pai, olhando para a minha cara, eu fico impressionado. Eu tenho a impressão que ele anda comendo minha mulher, hein? Sei não. Então, de repente, aquela menina começa a crescer, e o espelho fala para ela, madame, a senhora era bonita, mas agora, agora é ela. Então, é uma história sobre a inveja da beleza. É uma história que nos... E aí ela vira uma bruxa que quer destruir a beleza da jovem. Isso nos ensina a envelhecer. Tá? Não precisa encher a cara de botox e fazer plástica. É bom ficar velho. Ruim é morrer moço. Eu acho, não é? Morrer moço é horrível. Quero ficar bem velhinho. Então, você veja, simbolicamente, as histórias... Veja, uma outra incrível, hoje em dia, existe, sempre deve ter existido, pessoas que querem preservar a inocência do filhinho e da filhinha. Preservar a inocência dela, sabe? Quando, na verdade, é preservar a ignorância. Né? Bom, é mantê-la ignorante. Principalmente na parte de educação. Hoje em dia, tem gente que é contra a educação, que se dê educação sexual. Então, é melhor manter a menina ignorante, assim ela pode ser estuprada à vontade, né? Não é melhor ensinar para ela antes que ela corra esse risco? Então, você quer botar numa redoma de cristal o teu filho e tua filha, numa torre da Rapunzel. Tá? A Rapunzel fica presa numa torre para não ter contato com o mundo. Ela está preservada. Ela vai jogar a trança e o príncipe vai subir pela trança dela. Viu? Não tem jeito, é impossível. Então, é melhor que você ensine essas coisas para o teu filho, para a tua filha, para os menores, para eles aprenderem a se defender. Você não vai estar o tempo todo defendendo o teu filho e tua filha. Tá? Ao contrário, ela tem que ter os olhos abertos. E vocês sabem, e eu sei, vocês conhecem a minha literatura, eu não minto, eu não escondo. Eu sei que o meu leitor adolescente, pré-adolescente, ele já está partindo para se tornar adulto, ele já começa a surgir coisas nele, pensamentos nele, desejos nele, que são normais de sentir. Quem leu A Marca de uma Lágrima vê isso, e vocês sabem que eu tenho, às vezes, problema com A Marca de uma Lágrima.
Porque tem pai que acha, nossa, minha filha... Eu tinha um pai aí que fala, minha filha tem 13 anos e ainda está na idade de brincar com boneca. Ela está na idade de brincar de visita ao ginecologista com o filho do vizinho. Sabe? Então, não é melhor que essa pessoa, que essa criança esteja preparada? Mas não pode. Então, eu não posso negar isso. Se você vai analisar meus livros de adolescente, sempre tem. Se tem um casal, existe já uma paquerinha, já existe um desejo. E tem que existir. Se eu não puser isso no livro, o livro é vazio. Vocês que hoje estavam falando que cresceram lendo A Marca de uma Lágrima quando eram meninas, se eu não tivesse tirado isso, você não teria gostado da Marca de uma Lágrima. Ninguém fala do crime que ocorre lá. Falam da paixão dela pelo Cristiano. Não é? Aí a droga da obediência, ninguém fala na droga da obediência. Fala, mas a Magrinha vai ficar com quem? Eu queria que fosse com o crânio. Né? Então, gente, a literatura não pode ser uma porta fechada. O livro é uma porta aberta. E precisamos abrir essa porta para a formação das nossas crianças, para que os adultos de amanhã sejam melhores do que nós e possam fazer um país melhor. Do conto de fada até a literatura de hoje, que é muito boa. Falando em A Droga da Obediência, bom, esse livro deu origem a uma série de livros, e o curioso é que foram 15 anos, você lançou o último da série, né? O último da série? Em 2014. Não, foi 2014, foi 14. São 5 anos. Como é que foi esse resgate? Porque aí é interessante, né, essa continuidade depois de tanto tempo, né? Pois Como é que foi, Pedro? A coisa foi a seguinte, eu escrevi o primeiro livro. O primeiro livro, A Droga da Obediência, é um livro que é muito baseado na minha vida de jornalista, né? Porque eu vivia o tempo todo como jornalista sob censura, na ditadura militar. E era muito triste a censura, ainda mais que espero que nunca mais volte a censura ao Brasil, principalmente você que é jornalista, não, né? Imagina você não poder... E era assim, né? Era assim, então eu podia. Então, a droga do obediência é a droga do cala-boca, é uma metáfora sobre toda a censura que eu sofri naqueles anos todos, censura ao cinema, à literatura, ao teatro, aos jornais e tudo mais, e fez muito sucesso. Aí comecei a escrever carta. Naquela época, existia uma coisa chamada carta. Carta é um papel que as pessoas escreviam. Aí tinha uma coisa chamada envelope. Elas abriam, botavam esse papel dentro, colavam. Vai pegar uma coisa chamada selo, lambia o selo, colava, levava num lugar chamado correio, e um sujeito chamado carteiro ia e entregava a carta para a pessoa. Agora não existe mais, agora é só e-mail, e o WhatsApp, não sei o quê, pacatã. Não é? Então, aí eu comecei e fiz vários livros usando os mesmos personagens, né? Vocês conhecem. Mas aí, eu escrevi esse livro em 83, ele sai em 84. Naquela época não havia telefone celular, não havia internet, não havia computador pessoal, Google e Facebook, não havia nada disso. Então, meus meninos, embora eles estudem num colégio de classe média alta e tal, eles não têm nada disso. Quando eles querem telefonar, eles vão num orelhão com uma fichinha metálica, enfiam a fichinha metálica, fazem rock. Se hoje fala para uma criança discar, ela fala, hã? Não, discar, como discar? Ele ficou louco? Como? Que história é essa? Eles nunca viram aquele cheio de numerinho que você faz assim. Não é verdade? E aí eu não podia mais escrever livros com eles. Mas viam ainda e-mails e pressão. Escreve mais livro com os caras. E eu ficava pensando, como é que eu faço? Para escrever uma história hoje, só passada no passado, é complicado. Talvez fosse possível, talvez ainda consiga, mas é uma certa dificuldade, né? Escrever um livro que sai agora, com os meninos não usando celular. E aí, ao mesmo tempo, se eu fizesse eles usando celular e fazendo selfie e tal, não são os mesmos, são outros. Então, eu não tinha saída. Como fazer? Aí entendi de fazê-los já adultos,
porque se passou tanto tempo, eles já ficaram adultos. E aí fiz a droga da amizade, assim, como uma despedida. Porque esse é o problema de quando você faz um conto de fada, ou faz história para criança, com coelhinho, porquinho, isso pode ficar eterno, isso não muda. Mas quando você faz uma história passada no hoje em dia, você tem que citar a tecnologia. Mas uma história, quando é boa, não depende da tecnologia. Vejam, o William Shakespeare escreveu suas peças há 400 anos atrás. Mas as peças dele são sobre reis e tal? Não. As peças dele são sobre os sentimentos humanos. Ele escreveu sobre o amor impossível em Romeu e Julieta, escreveu sobre o ciúme em Otelo, escreveu sobre a cobiça em Macbeth, escreveu sobre todos os sentimentos, sobre o envelhecimento em Ray Lear. Ele escreveu sobre sentimentos humanos. Até hoje, as peças do Shakespeare são muito adaptadas para cinema, são encenadas, porque ali continua tendo verdade. Veja, eu tenho um livro que eu acho o romance mais importante, que é o primeiro romance da humanidade, que é o Dom Quixote de la Mancha, do Cervantes. Ele faz a história de um velho que começa, isso no século XIV, começa a ficar estranhando novidades. Ele estava acostumado com os grãos sendo moídos por uma mó, tocada por um burro, assim, redondo. De repente, alguém inventa energia eólica e faz um moinho de vento. Para ele, aquilo é um gigante. Ele pega uma lança e vai lutar contra. Esse livro é muito moderno hoje. Você, às vezes, se sente um Dom Quixote. Crianças menores que você entendem melhor de usar o celular ou de usar o controle remoto da televisão. Você, ai, meu Deus, o que eu aperto agora? Né? Porque a tecnologia hoje muda de um dia para o outro. Na época do Shakespeare, do Cervantes, só mudou alguma coisa, moinho de vento. Hoje, não. Então, você veja, aquele livro tão antigo, cada vez fica mais moderno. Porque ele nos mostra, eu não posso ser o Dom Quixote, eu tenho que aceitar. Eu me lembro, tinha um senhor que proibia em casa que houvesse panela de pressão. Não, panela de pressão não. Depois, quando veio o micro-ondas, ele nem pensar. Isso só aconteceu, só deixou de acontecer quando ele morreu. Porque ele não ia mudar. Ele estava totalmente ultrapassado. E a gente se sente. Eu trabalhei em jornalismo no tempo dos tipos móveis, composição à mão e conversão por linotipo, que você nem sabe o que é. Tá? Eu com cheiro de chumbo derretido. Você escrevia a lápis, né? Só passava limpo na máquina de escrever. Eu escrevia a lápis, passava a limpo na verdade de escrever, e ia para o linotipista, que fazia uma ficha de chumbo para imprimir. Hoje em dia, existe, o computador já está pronto para impressão. É uma loucura. Eu tenho que me adaptar. Eu não posso ficar para trás e me sentir engolido. Claro que você não se adapta totalmente, mas você não pode ser contra o novo. Diz, Pedro, você escreve livros e hoje em dia a internet vai acabar com o livro. Gente, sempre alguém vai precisar de uma história. Pode estar escrita no papel, ou na tela, ou na nuvem. Essa história alguém vai ter que escrever. Então, eu me sinto perfeitamente... Acho que nós temos agora, aqui no Brasil, um problema muito grande com livrarias que estão indo à falência e tudo mais. E pode ser que, no futuro, o livro seja somente... uma relíquia. Na que tela, medo. mas ainda vai precisar alguém para escrever aquela coisa, Sim. entendeu? Agora, Pedro, você fala da tecnologia, claro, né? Até de uma forma diferente, porque às vezes a gente fala muito que a tecnologia é a vilã do hábito de leitura, né? Mas você tem um ponto de vista diferente, né? Porque não é bem a tecnologia que é a vilã, né? São esses limites, né? Qual é o limite, então, por exemplo, para uma criança, para a gente conseguir estimulá-la, né, nesse hábito de leitura e largar da tecnologia, que é mais sedutora às vezes? Largar, não. Uma criança... Veja, se você tiver um filho, querida, Cris, se você tiver um filho que fica o dia inteiro fechado no quarto lendo, ele tem um problema. Ele precisa de um psicanalista. Concorda? Sim, sim.
Tá? Então, o mundo é muito... Ele tem que usar o celular, ele tem que fazer joguinho eletrônico, ele tem que ler livro, ele tem que jogar bola, ele tem que conversar com os amigos, ele tem que ir em festa, ele tem que pegar tudo que o mundo lhe oferece. Nós temos apenas que estimulá-lo, seduzi-lo para cada coisa. Um menino, por exemplo, que fica o tempo todo no celular, no joguinho, ele tem um problema de relacionamento. Ele provavelmente, socialmente, ele está tendo um problema. E o celular está sendo uma fuga para ele. A culpa não é do celular, é de um problema que ele está tendo. Então, nós precisamos ficar de olho nisso, não ser contra. A culpa do assassinato não é da faca, é de quem a empunhou. A faca não tem nada a ver com isso. Tá? Então, você tem que ver isso. A tecnologia só veio para nos ajudar. Hoje, para mim, eu escrevia, gente, a lápis, apagando, depois passava um tempão passando a limpa na máquina de escrever, depois ia ler, estava ruim, e a máquina de escrever, você não pode arrumar o papel. Eu cortava no meio, escrevia um novo parágrafo, colava com durex. Era um inferno. Agora, no computador, ele está sempre limpinho. O computador tirou todo o trabalho chato que eu fazia, deixou só o único trabalho que ele não faz, que é a criação. Então, eu tenho que ser a favor. Tá? Eu não preciso, eu mando o original para a editora, não preciso ir até lá, por e-mail, é tudo melhor. A tecnologia, olha, a informática foi uma revolução, olha, mudou o mundo tanto quanto a roda. A invenção da roda ou a descoberta da domesticação do grão, que é a agricultura há 7 mil anos, 9 mil anos atrás. Quando o homem não precisava mais andar pela floresta para pegar coisinha, se ele enterrasse, aquela coisinha nascia e ele tinha mais comida. Puxa, isso foi uma revolução que mudou o mundo. A informática mudou o mundo, sim. E nós precisamos nos adaptar a isso. Nunca se fechem para a tecnologia. Vocês veem, nós temos aqui bibliotecas maravilhosas que não abrem mão da tecnologia, que tem todos os livros, mas tem computador à vontade para usarem. Né? Nós estamos nessa... Não vamos ser um reacionário como o Dom Quixote. Ele era um reacionário, né? Mas é sobre isso que o Cervantes escreveu. Ele viu que o mundo estava mudando e estava aparecendo já o começo da Revolução Industrial, que ia mudar. Antes você tinha uma mulher que ficava tecendo um tecido, de repente você tem uma máquina, um tear, que faz um tecido, sem aquela mulher ficar o dia inteiro lá, juntando aquelas coisas, sabe? Que demorava tanto. Não, a coisa é mais fácil, mais barata, mais eficiente. E tudo mais, entendeu? Então, eu não sou contra a tecnologia, nem um pouco. E como é que o teu processo criativo acompanhou tudo isso? Como era antes, como é agora? Como é que é o Pedro Bandeira escrevendo, se inspirando? Mas foi muito mais fácil, né? Com a tecnologia, é muito mais fácil escrever uma história. Antigamente, escrever na unha era mais difícil, mas não se escreve que o Cervantes escreveu isso aí na mão, com uma pena de ganso molhada no tinteiro. Que o Shakespeare escreveu todas aquelas peças com uma pena de ganso molhada no tinteiro. Né? Que o Dante escreveu a Divina Comédia com uma pena de ganso molhada no tinteiro. Entendeu? Olha, gente, a criatividade deles... não dependia da tecnologia. Mas eu acho que o Shakespeare teria escrito, se vivesse hoje, em vez de 23 peças, teria escrito 150, como eu. Agora, me conta um pouquinho dessa inspiração sua na hora de escrever, Pedro. Assim, acho que é curioso para todo mundo que te acompanha, que tem teus livros na formação, saber como é o teu hábito de leitura, o teu hábito de escrita. Se você tem uma rotina, enfim. Bom, a gente procura ter uma rotina, mas o que importa é a fonte. A minha fonte é o meu leitor. Vocês sabem que os leitores que gostam dos meus livros se identificam com os meus livros. Eu sempre recebo depoimentos do tipo: ai, Pedro, você escreveu a Isabel da Marque Malag, é a minha história. Sabe? É isso, eu escrevo para eles, a história deles. Eu quero que o meu livro seja, quando ele abre o livro, seja como um espelho. Ele se veja lá dentro. Ele se identifique.
Eu também me identificava com o Jim Hawkins, de A Ilha do Tesouro, ou com o Pedrinho, do Sítio Capão Amarelo, ou com o Tarzan, matando todos os bichos da África com uma faquinha que ele tinha na mão. Imagina que história maluca que era o Tarzan. Então, mas eu adorava o Tarzan. Eu era o D'Artagnan, eu pegava um pauzinho e ficava lutando de espada. Eu era o Roy Rocha, eu sacava as armas para matar os ladrões de gado e tudo mais, os índios pele vermelha, que a gente matava na época. Mas a identificação é importante. Então, eu preciso entender o menino de hoje, a menina de hoje, saber quais são os seus problemas e tentar fazer livros que falem a emoção dela. Nunca acima, porque ela não está ainda preparada. Eu escrevo até o fim do fundamental, até os 14, 15 anos. Daí para frente, por isso, então eu falo de namorinho, no máximo tem uma bitoquinha no fim do livro, uma história romântica que eu escreva. Não vai às vias de fato ainda. Se fosse no ensino médio, já é outra coisa. Já a pessoa pode ter uma vida sexual ativa e tudo. Mas tem aquela anterior, que a menina olha para o menino, se apaixona, mas tem vergonha de chegar nele e demonstrar. E sofre com isso terrivelmente. Porque ele nem dá bola para ela também, ela não demonstra. Entende? Mas faz parte da vida de todos nós, sempre fez. Né? Então, eu tenho que entender isso. Eu tenho que sacar isso. Senão, o meu livro não vai funcionar. Eu sei que se eu quero escrever uma poesiazinha para uma criança alfabetizanta, eu tenho que saber que essa idade que ela está muito ligada com a casa, muito ligada ainda com a mamãe, com o papai, com a professora, com o irmãozinho menor. Então, sabe, eu tenho que saber qual é o relacionamento emocional dele. Eu não posso ir avante. Vocês sabem que eu tenho livro desde criança pequena até adolescente. Né? Então, essa é a missão. Eu não sou um escritor como um escritor livre, que escreve o que quiser, fica lá o livro, leia o que leia quem quiser. Não. Eu escrevo dirigido para um público o primeiro ano, o quarto ano, o sexto ano, o sétimo ano. Eu sei, vocês sabem disso, quando o livro está indicado, realmente funciona para a cidade. Né? Sei lá, As Cores de Laurinha, por exemplo. É para uma menina pequena, certamente. É de uma criança de 7 anos, 5 anos, se você ler para ela, vai compreender a história. Tá? Mas é uma história ainda fechada na mamãe. Fechada em casa, ela quer comprar um presente para o Dia das Mães. É uma história que acontece, ela não tem dinheirinho, então essa historinha funciona bem para ela. Já quando a coisa, se eu for escrever para um menino de 14 anos, ele já não é tão ligado com a casa. O papai não é mais um pai herói, ele é um chato que não me deixa sair. Me cortou a mesada, porque eu tive nota baixa na escola. Não é? Então, eu tenho que saber isso. Tá? Por isso que confiem nos livros que eu ofereço. E vocês sabem que podem confiar, né? Sabem, porque já tinha uma fila ali de gente pedindo autógrafo, com os livros da escola na mão, e vai ter ainda mais uma fila lá fora já. Você está agora publicando, né, o teu último livro, que é uma adaptação da obra de Monteiro Lobato, né? Saiu, está lindo o livro, chama Narizinho, a menina mais querida do Brasil. Eu sou um lobatólogo desde criança, adorava o Monteiro Lobato, lia Monteiro Lobato, com muita paixão, e acho que entendo bastante dele, e acredito que o grande personagem dele é a Narizinho. Tudo ocorre a partir da imaginação de um menino de 7 anos. Essa menina tem uma boneca que é muda. Todas as bonecas são mudas. Vocês tinham bonecas que eram mudas. Mas você falava com essas bonecas. E elas respondiam, lembra? Lembra que você dava aula para as tuas bonecas? Você lembra que você põe uma boneca de castigo que tinha se portado mal? Lembra que você fazia aniversário da boneca? Lembra? A Narizinho faz isso. Ela faz a boneca falar. Ela faz um sabu. Toda a imaginação de Narizinho. Ele escreveu um livro que é o começo do livro Reinações de Narizinho que existe hoje. E eu adaptei este livro,
que é todo o sonho essa menina que, de repente, entra num regato e casa com peixinho e tudo mais. E ela faz o casamento da Emília, é lindo. Ela vai casar a Emília com o Rabicó. Então, ela dá uma festa, onde vai a dona Benta e a tia Anastácia. Mas há outros convidados ali de volta. Ele põe uma pedra, que é o coronel Teodorico, um toco de pau, que é o dono, o Elias da Venda. E é assim que você fazia. Ela põe um vidro azul para namorar. Não é lindo? Um vidro, aí você pega um vidro e o vidro passa a ser alguma coisa. Vocês faziam isso, lembra? Olha para trás, não era? Você não fazia? Claro. Claro que fazia. Todo mundo, né? E ele teve essa imaginação em 1920, quando a psicologia infantil estava atrasadíssima ainda. Piaget não tinha escrito nada, ele sacou. Foi um gênio. Ai, mas está tão bonitinho. Tem um ilustrador do Rio de Janeiro, ele deu um show. E uma coisa engraçada. Falam-se muito do racismo de Lobato, não é? Mas quem lembra da primeira página, Redações, de Narizinho, quando ela fala: Lúcia era uma menina do nariz arrebitado, morena como o jambo. Alguém já viu o jambo? Cor é o jambo? Ela era pretinha. O jambo é uma fruta tão escura quanto uma ameixa. Por que ele pôs cor do jambo? É estranho. Ela era neta da tia Anastácia, da dona Benta. Será que ela também não era neta da tia Anastácia? Será que, por exemplo, no passado, uma jovem filha da dona Benta, se apaixonou por um jovem filho da tia Anastácia? Hein? E aí saiu uma menina chamada Lúcia. Hein? E aquelas duas velhas são... Eu ainda vou escrever essa história, viu? Está lindo o livro, experimentem. Como é que você vê, falando nesse assunto, né, das adaptações que muitas vezes, agora, né, tem, no caso de Monteiro Lobato, né, toda essa história da questão do racismo dele, enfim, tem que ser feita uma adaptação, não tem que ser feito. Como é que você vê isso, né? A gente está aqui falando, mas... Ele certamente, como muita gente na época dele, era racista, achava que havia diferenças até de desenvolvimento entre as cores de pele. Claro que o europeu em primeiro lugar, depois talvez o japonês, depois o índio, depois o negro. Bom, todos acreditavam isso. Euclides da Cunha, que agora está sendo tão homenageado, ele era brutalmente racista também. Os Sertões é bem racista. Sim. Então, porque todo mundo era. Na faculdade se ensinava a diferença entre raças. Na faculdade se ensinava mesmo. Tá? Só que o racismo dele é mais descoberto nas cartas que ele fazia para amigos. Muito pouco no livro infantil dele. Tem uma ou outra coisinha. Quando a Emília fica brava com a tia Anastácia, xinga a tia Anastácia. Tá? Então, mas isso aí não é importante na história. Você pode tirar essa fala. A história continua linda, maravilhosa. Tá? Agora, ele era assim. Todo mundo... Sabe que ele era um grande escritor? Ele tinha que ser perfeito em tudo. Ele tinha alguns defeitos. Mas hoje vamos celebrar a excelência dele, o talento dele, a riqueza que ele deixou para todos nós. Os defeitos dele, vamos esquecê-los. Não está na obra dele. Tem uma ou outra, ela faz sua nega beiçuda. Falava-se. Eu me lembro, eu tenho até um livro onde eu pus crônicas da minha infância, onde eu conto quando eu estava na escola, meu Deus, eu estava na escola no 4º ano, e eu briguei com um menino branco, como eu. Mas como eu usava óculos, antes de brigar, a gente combinava brigar lá fora. O tipo pega uma fora, né? Era assim. Aí eu dei para o meu amigo negro, para ele ficar com meus óculos, para não quebrar. Aí os 3 foram arrebatados para a diretoria, e o diretor pegava esse menino negro, meu amiguinho, assim, esbofeteava ele, até tirar sangue do nariz dele. O menino chorando. E eu ali, com 9 anos, o que é que eu ia fazer? Era assim, e ainda é assim. O Brasil continua brutalmente racista. Só que agora a gente não fala. Mas o racismo está aí,
muito grande. Eu sei como é duro. Você ouve falar dos artistas negros quando eles falam de toda a dificuldade que tiveram durante a vida inteira deles. Tá? É uma coisa terrível. O racismo continua existindo. Nós continuamos nos achando superiores a outras pessoas. Gente, nós não somos superiores a ninguém. Nós somos iguais. Nós somos iguais a todo mundo. É isso que a gente prega, é isso que a gente mostra, a gente tenta. Sabe, A Marca de uma Lágrima é um sucesso enorme. Uma vez eu recebi uma carta, no tempo das cartas, de uma menina de Brasília, que dizia assim: Pedro, gostei muito do seu livro, mas tem uma bronca, sabe? Eu sou negra. E nunca tem negro nas histórias. E eu falei: mas de que cor é a menina? Eu não falei qual é a cor dela. É um ser humano apaixonado por um colega. Você está acostumado a nunca ver o negro como protagonista. Tá? Ela está acostumada. Nas minhas histórias, que cor são meus personagens? De qualquer cor. Eles têm cor, sei lá, pode ser verde, não importa, são pessoas. E essas pessoas eu amo. Para essas pessoas eu escrevo. Vamos ter esse tipo de consciência. Nós não resolvemos o problema, não. Hoje em dia parece que está mais escondido, mas está muito grande ainda. Se você vai no domingo levar a tua família num restaurante, raramente você vê uma família de negros no mesmo restaurante que você. Raros restaurantes que assim... Às vezes, eu morava num prédio, vinha algum amigo negro me visitar, morava no 20º andar, e quando ele subia, o zelador subia junto. Tá? E ele também era negro. Se ele fosse branco, ele não seria acompanhado. Não, gente, a coisa não é fácil, sim. Mas, para mim, eu pedi até que o ilustrador fizesse ela negra. Ele fez ela mulatinha, mas não fez ela negra. Não fez. Eu queria que fizesse ela negra, para mostrar por que não. Sim, nós dizemos ela negra, como não? Ele escreveu, não fui eu. Ele escreveu, da cor do jambo. É que jambo você não vê na feira. Mas clica aí no Google, pede no Google foto, vê aí como é que cor é o jambo. É escuro avermelhado. Por que ele escreveu isso? Ele já morreu há 70 anos, não dá para perguntar para eles. Tá? E essa é a opinião do Pedro Bandeira. Pedro, a gente estava ali com algumas pessoas te tietando antes, e eu não sabia de uma curiosidade, né? Que a tua assinatura, Pedro, e uma bandeirinha, e é inspirado num outro grande autor, né? Conta para a gente. Esse é um grande autor que todo o nosso coração está muito triste, porque ele teve um derrame muito grande, o grande Ziraldo. Ele está mal, ele não tem força para segurar o lápis e desenhar. Eu gosto muito dele. Uma vez nós estávamos autografando livros juntos, e aí eu assinei, Pedro Bandeira. Ele falou: Pedro, você não está assinando cheque? Está assinando alguma coisa para a criança? Porque você não inventa uma coisa mais bonitinha para a criança? Eu falei: puxa, boa ideia, né? Meu nome é Bandeira, então é só desenhar uma bandeirinha e escrever Pedro no meio. Então, até hoje, eu autografo meus livros assim, graças a ele. Ziraldo, nós sempre vamos lembrar de você, querido Ziraldo. A gente não vai poder abrir para perguntas, tem mais uns 5 minutinhos aí. Eu queria que você falasse um pouco... Você trabalha no silêncio ou no caos? No silêncio absoluto. Mas já que você tem 5 minutos, e posso contar uma história? Pode, claro. Posso contar uma história? Escritor tem que contar história, não é verdade? Então, vou contar uma história para vocês. Uma das coisas que eu aprendi é que, para o alfabetizando, para a pessoa que tem dificuldade de compreensão leitora, é mais fácil você escrever em versos, porque o verso traz a musicalidade natural da língua falada. E a prosa é mais difícil, porque não traz. É difícil ler em prosa. Em verso é mais fácil. Batatinha, quando nasce, esparrama pelo chão. Né? A minha terra tem palmeiras onde canto sabia. Sabe, é muito mais fácil eu ler isso não lendo errado, não
fazendo pausas erradas. Então, eu costumo muito fazer histórias em verso. Vocês que são bibliotecários conhecem meus livros. Mas vou contar uma história para vocês. Uma história do Pedro Malazarte. Do tal Pedro Malazarte, você já ouviu falar? Pois prepare sua risada que eu estou pronto para contar. Olha, esse Pedro é um caipira bem do tipo brasileiro. É quietão, de fala mansa, mas sabido e muito arteiro. Bom, quando é para trabalhar, nosso Pedro é só preguiça, mas não perde a ocasião de vingar uma injustiça. E injustiça é o que não falta para qualquer pobre roceiro, pois a lei só anda ao lado de quem tem muito dinheiro. Foi assim que, certa vez, o Martinho Deodato, capataz do coronel, foi caçar tatu no mato. Quando ouviu um barulhinho, levou a espingarda ao peito, pá! Mas errou a pontaria, deu um tiro tão sem jeito que acertou o cabritinho da viúva do Chicão. Em vez de pagar a perda, ainda disse um palavrão. A viúva foi ao Pedro contar a situação. Pedro não era de briga, mas jurou reparação. Tratou logo de comer uma janta reforçada, rapadura, 2 repolhos e uma baita feijoada. E, montado na mulinha, foi trotando num instante, passou pelo boticário, tomou um bom purgante. Frente à casa do Martinho, agachou-se bem na estrada, esperou fazer efeito e soltou a feijoada. Com o seu velho chapéu, tudo aquilo ele tapou, e agarrando bem nas abas, calmamente ele esperou. Foi aí que o Deodato a tal cena veio ver, e achando muito estranho, malcriado quis saber, mas que cheiro será esse? Que fedor vem dessa estrada? É catinga da mulinha, que anda meio enfastiada. Que será que está havendo? Será louco esse sujeito? O que está fazendo aí agachado desse jeito? Ei, para erguer esse chapéu você não tem força, não? Ou será que o chapéu está pregado aí no chão? Malazarte até gostou da caçoada do safado, pois chegara a ocasião de fisgá-lo, bem fisgado. Ah, nada disso, meu amigo. É que eu consegui pegar o tal pássaro lapão, que não há de me escapar um passarinho. Que está aqui um passarinho, ele é muito valioso. A mulher do delegado prometeu dar 1 milhão se eu pegar esse danado. Quando ouviu falar daquilo, a cobiça começou a crescer no Deodato e o safado comentou: 1 milhão! 1 milhão é bom dinheiro, muito mais que o senhor pensa. E por que não vai buscar essa grande recompensa? Era o pouco estava pronta, só faltava um bocadinho para ver o Deodato cair nela direitinho. Ah, esse é um bicho delicado, qualquer coisa lhe faz mal. Só se deve transportá-lo em gaiola especial. E a gaiola é muito cara, fabricada no estrangeiro, e eu nem sei o que fazer, já que não tenho dinheiro. Aí a cobiça foi crescendo, até dava comichão, pois aquele capataz só pensava no 1 milhão. Vou enganar esse caipira. Pelo jeito ele é um cretino, não fosse eu o Deodato, um sujeito tão ladino. Se a questão era dinheiro e se outro nada tinha, para ele estava fácil, era só manter a linha. Eu gostaria de ajudar e o problema resolver. A gaiola quanto custa? Gostaria eu de saber. Malazarte suspirou, fez um cálculo mental, lembrou da boa viúva e do seu pobre animal. A gaiola, meu amigo, é bem cara, eu admito. Ela custa lá na venda mais que o preço de um cabrito. Sem perder nem um segundo, nem contar o que continha, Deodato lhe estendeu a carteira bem cheinha. Eis aqui todo o dinheiro, não precisa nem contar. Deixa aqui seguro as abas e a gaiola vá comprar. Malazarte foi pegando o dinheiro sem demora, montou rápido na mula e tratou de ir logo embora. Foi para a casa da viúva, que chegou a dar um grito quando viu tanto dinheiro para comprar outro cabrito. O Martinho Deodato ficou vendo o Pedro ir, e assim que se viu sozinho, bem feliz, ficou a rir. Pelo preço de um cabrito, vou ganhar esse 1 milhão. Agora é só agarrar o tal pássaro lapão. Foi pegar o passarinho, mas com medo de feri-lo, devagar ergueu a aba, enfiou a mão naquilo.
Ai, que o Pedro Valazar é um sujeito bem danado. E eu estou muito satisfeito se alguém achou gozado. Só que eu quero uma ajuda para fazer final de verso para a história que eu contei e que foi narrada em verso. O final de uma anedota, muito jeito tem para ser. Se vocês me acharem boa rima, outro verso eu vou fazer. Foi pegar o passarinho de uma forma meio lerda. Devagar que o homem ferrará. Mas que sensibilidade! Vocês estão de parabéns. Peraí, uma alma de poeta é o que todos vocês têm. Uma rima dos poetas é a glória, pois podia ser assim o final da nossa história. Foi pegar o passarinho bem do jeito que ele gosta. Devagar me ferrará. Vocês são os poetas natos, do começo até o final. Isso eu posso garantir. São artistas sem igual. De encontrar, fico feliz. Tão profunda a inspiração. Ver poesia transbordar da alma e do coração. Fazer poesia é bem fácil. Vou contar como se faz. Todo verso dá bem certo para frente e para trás. Estes versos eu repito porque eu disse comprovar. Vamos ver se fica certo se as palavras eu mudar. Fico feliz de encontrar inspiração tão profunda. Ver poesia transbordar do coração e da... Tá vendo como deu certo? Peraí. Tá vendo como deu certo esse jeito de rimar? Para artistas como vocês, é bem fácil ensinar. Só que agora eu me despeço, pois eu tenho de partir. Mas eu levo o seu carinho, se quiserem me aplaudir.